É. Não, acho que já deu para completar, né? Só esse Tá pensamento certo. dessa transição. Tá. Agora, para terminar, a gente vai ler o papel do Brasil. O Brasil, segundo informam os benfeitores espirituais, especialmente Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, foi o país determinado por Jesus para sustentar espiritualmente essa transformação. Será o berço moral da humanidade, a base educativa para todos os povos. O cristianismo redivivo, através do espiritismo, partirá do Brasil em direção aos outros povos, convidando-os a permanecerem na terra através da reformulação interior. As evidências dessa tarefa espiritual estão nos próprios fatos relacionados ao movimento espírita brasileiro. O Brasil é o maior país espírita do mundo, onde as ideias espíritas são aceitas com maior tranquilidade. 75% dos brasileiros se dizem reencarnacionistas, mas ainda acreditam na comunicação dos espíritos, onde se concentra o maior número de aparelhos mediúnicos do globo. E o mais importante, onde o espiritismo é mais cristão, com a mediunidade amplamente gratuita e com o centro de seus interesses na prática do bem, na caridade, em sua feição mais pura, fortalecendo em nosso país a mensagem renovadora do Espiritismo, estaremos dando passos seguros no sentido de que o processo de transformação da Terra desenvolva-se o mais rapidamente possível, fazendo com que a paz, a concórdia e a solidariedade estabeleçam raízes entre nós. Toda essa biografia e tudo que foi dado nessa lição está no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênese e no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos. Só para, como você já colocou os livros, esse livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele é bom de ler, que a gente vê que a preparação, né, do Brasil no espiritismo, nesse papel global, a gente vê que a preparação ele vem muito antes, né? A preparação do Brasil. Esse livro ele vai nos contar bastante, ele vai contar fatos do que aconteceram. Quem tiver a oportunidade de quiser ler, é bacana de ver como o Brasil foi preparado para ser e para esse momento que está sendo e para receber. Pensando nesse do papel do Brasil, a gente vê que é o maior país espírita, a gente tem a maior comunidade católica, então assim a gente tem uma base muito boa do cristianismo, né, independente da religião. A gente, né, o maior país espírita. A gente tem o maior número de aparelhos mediúnicos aqui. Temos uma aceitação, né, de religiões muito boa entre nós, né? A gente tem uma aceitação de pessoas, de raça, de cor muito boa. A gente somos um povo, somos acolhedor, né? Somos um país novo relativo aos outros. Temos uma biodiversidade grandíssima, uma riqueza natural enorme, né? E aí a gente fala, não temos o preconceito, né? Não temos o preconceito de raça, de religião, de orientação sexual. Aí todo mundo, mas tem de vez em quando a manifestação, uma vez ou outra tem uma discussão, mas logo é abafada. Se a gente pensar nos outros países que são muito mais velhos do que o nosso, né? Se a gente pensar nos outros, tem países ainda hoje que são muito mais velhos, se colocam muito mais ricos financeiramente, se colocam mais culturalmente acima do nosso país, e eles se separam por uma orientação
sexual, por uma cor de pele, por uma religião diferente. Países ditos evoluídos separam gente por isso. Em nosso país, não. A gente, às vezes, cai na modinha de querer discutir isso, de querer fazer uma manifestação, de querer discutir, mas logo acaba, nem pega no Brasil, né? Um outro cria um grupinho pequeno que não dura e é pouco. E a gente vê países desenvolvidos brigando entre si, ditos patriotas, que são do mesmo país, são da mesma raça, mas por religião, por cor, por algum outro motivo, se separam dentro do seu próprio país. Nós não temos isso. Temos um outro, muito pouco, mas aceitamos muito bem isso, né? As ideias novas, ou as ideias que vêm de fora, aceitamos muito bem, que aquelas ideias que trazem ordem. Ah, mas aqui o Brasil parece um país bagunçado, parece. Mas será que a gente tem um olhar mais fundo? Olha a idade que temos no nosso país. Olha os espíritos que reencarnaram aqui. Será que não são, ou são, aqueles espíritos que também erraram, mais velhos, que estão aqui para que não aconteçam os mesmos erros, né? Então, do Brasil e de nós brasileiros é muito importante, porque a gente somos brasileiros por nascer aqui, mas somos espíritos, né? Que temos, que passamos, não viemos do Brasil, né? E já viemos, temos bagagem, né? Por que que estamos aqui? Talvez dito na bagunça, talvez dito na desordem, né? Por que recebemos também quem vem de fora? Será que também não fomos bem acolhidos, bem recebidos? Só somos espíritos, estamos aqui, temos a obrigação de cuidar do que é isso aqui. E esse papel da gente acolher, aprendemos a acolher, temos os recursos, né? Temos uma base cristã muito grande, né? E temos o maior país espírita, aceitamos a mediunidade, não fazemos, né? No Brasil não tem aquele show, né? Em torno do espiritismo, em torno da mediunidade. A gente faz a caridade espiritual, né? A gente tenta acolher o outro da melhor maneira possível, com as orientações que nos foram dadas. Então, esse é o nosso papel como brasileiro, é o papel nosso como Brasil, e quem tiver a oportunidade também, dê uma lida nesse livro, Brasil, né? A Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que a gente vai ver que a preparação desse país, ela vem desde lá de trás, né? É uma escolha, é feita uma escolha, há todo um preparo para que a gente esteja aqui hoje, para que esse país, né, o papel fundamental que ele vai ter e tem e que vai ter daqui para frente, né? Eu li em um livro, que eu não vou me lembrar qual é o nome do livro agora, que eles citam uma coisa bem importante, que Jesus escolheu para iniciar a nossa civilização no Brasil os portugueses. Por quê? Não é porque eu estou aqui em Portugal, não. É porque era um povo muito católico, por demais, né? Então, tinha uma fé muito grande. Então, isto iria infundir nos brasileiros a fé, né? E com a fé, porque assim, os portugueses são assim, se você entra na casa de um português, tudo que eles têm na geladeira, eles colocam em cima da mesa para que você coma, eles sentem prazer em te servir. Tudo que eles têm de comer, eles repartem com você. De comer, de beber, é assim aqui. Então, e nós aprendemos com eles a solidariedade, né? O que nós temos, o brasileiro reparte de coração. Porque eu sou testemunha disso, porque qualquer movimento que a gente faça em prol do bem, qualquer campanha que se faça, é pequeno. Eu sou uma gota no oceano. Por quê?
porque as pessoas que estão ao meu redor têm o mesmo nível social meu. Então, se fazem poucas coisas, eu não tenho condições de fazer coisas grandes, porque é relativo. Se eu tivesse uma ascensão social maior, eu ia conhecer gente de muito dinheiro e ia poder fazer mais coisas. Mas, com o pessoal que eu conheço, que é do mesmo nível, a gente faz muita coisa. Então, eu acho que a solidariedade do brasileiro é a toda prova. Temos, sim, preconceitos. Temos. Existe preconceito no Brasil. Porém, não tanto quanto em outros países, com certeza, né? Já se mudou muito, né? Progredimos demais, né? Tem preconceito social, tem preconceito de cor, enfim, tem, mas vai diminuindo a cada dia, graças a Deus, né? Esse preconceito que a gente, que eu até coloquei, não é que é zero, que a gente não tenha, né? A gente tem, né? Mas a gente pouco, a gente se separa, assim, não se separamos, né? Tem lugar que se separa mesmo, né? Olha, é tal E religião. como disse a lição de hoje à noite, a lição que acabamos de ler, são os mesmos espíritos que vão e voltam, vão e voltam. Então, imagine, né? Lá no comecinho, como é que eram as coisas e como são agora. Então, os políticos são os mesmos, as pessoas são as mesmas, vem melhorando, mas também não é, né? A evolução não é. Não, né? É lenta. Não é rapidinho assim, né? Não, é lenta, é devagar. É devagar e Todos, constante, né? sim, e todos estamos exatamente no lugar que precisamos estar. Porque se a gente fosse muito evoluído espiritualmente, nós teríamos nascido na Suíça, né? Um lugar que tem mais, né? Tem mais honestidade, né? Tem, as coisas morais são melhores. E é assim também, gente, é um balanço, né? Às vezes lugar que moralmente é muito bom, espiritualmente não é, a solidariedade não é a mesma, enfim, há um balanço grande, né, nisso tudo. É a Terra. É buscando equilíbrio sempre, né? Às vezes tem muita evolução moral e essa soledade, esse olhar Não humano existe. não existe, esse olhar religioso, o religar com Deus está muito Sim, distante. a simpatia dos latinos, né? Tudo isso. É tudo isso. É. É, Muito bem. tudo É isso. isso, foi a nossa aulinha de A hoje. nossa... Se alguém tiver aí quiser, já é um bate-papo. Se alguém quiser já participar, já coloca se quiser levantar alguma questão, um comentário, já põe para a gente participar. Rogério, Bia, Sula, se quiser comentar, colocar alguma coisa para a gente. A Semi está aqui, está quietinha. É, acho que o microfone todo mundo está fechado, hein? Bia, abre os microfones, Bia. Vou pedir para abrir aqui. Tô brincando. Mas é isso. Eu estou todo mundo quietinho. É. É isso aí. Alguém quer fazer a prece? Eu posso fazer. Quer fazer? Posso. Então, Bom, tá bom. então vamos todos agora, nesse minutinho, final da nossa aula, agradecer principalmente a Deus, a Jesus, aos espíritos bondosos que permitiram o nosso encontro de hoje, o esclarecimento da lição que nos foi dada, que possamos refletir muito sobre o que lemos, escutamos e aprendemos, para colocarmos em prática, para que isso seja no nosso dia a dia comum, como tomar banho, escovar os dentes, que possamos olhar o nosso semelhante diferentemente, que possamos perdoar e principalmente nos perdoar, que possamos ter uma semana de saúde, de paz, de alegria. E agora nós vamos
fazer uma vibração para nossa casa. Vamos nos concentrar em todos os cômodos da nossa casa e com os nossos pensamentos nós vamos percorrendo cada canto, cada objeto, teto, parede, chão, pedindo que esses espíritos bondosos que nos acompanhem na aula de hoje limpe, purifique e proteja o nosso lar e todos os nossos entes queridos que ali se encontram. E que agora nós possamos buscar em nossos pensamentos pelas pessoas queridas nossas e que estão longe nesse momento. Que todos eles possam estar recebendo muita luz, muita paz e proteção. Aproveitamos para pedir pela nossa terra, para que ela possa progredir tranquilamente, para que haja aceitação e entendimento de todos os seus habitantes, que todos nós possamos ser dignos de voltar a reencarnar na Terra quando ela estiver em regeneração. Pedimos a sua proteção, Senhor, contra todos os males, contra a violência que se encontra aí fora. Que todos nós, com nossos pensamentos, possamos ser dignos dessa proteção. E assim, agradecido que estamos, desejamos que todos tenham uma noite de descanso e de paz. E que em todos os hospitais, todas as pessoas, com qualquer doença que seja, sejam agora iluminados, abençoados. Todas as famílias que perderam seus entes queridos, todos os que desencarnaram, todos possam ser abençoados e iluminados. Agradecemos e pedimos a Deus para que possamos estar novamente a semana que vem para mais uma aula. Que assim seja. Graças a Deus.